A paz do Senhor Jesus, irmãos, paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu vou fazer uma série com 3 vídeos falando a respeito do mar de vidro, que aparece no Apocalipse 4 e também no Apocalipse 15. Então, esse primeiro vídeo vai ser sobre o Senhor Jesus andou sobre o mar e os remidos também andarão sobre o mar. Então, qual que é o significado disso? Existe um profundo significado espiritual sobre andar sobre o mar. Eu vou explicar então o significado do mar, o que é andar sobre o mar, vou explicar todo esse contexto nesse vídeo, que é mais uma introdução dos outros 2 vídeos que ainda vão ter. O segundo vídeo é mostrando o mar de vidro e o tabernáculo de Moisés. Então eu vou falar sobre a bacia de bronze, o mar de bronze, vou mostrar sobre todo esse contexto no segundo vídeo. Então nesse vídeo você não vai ver eu falando a respeito desse utensílio que aparecia no tabernáculo. O terceiro vídeo eu vou mostrar por que o mar de vidro está mesclado com fogo em Apocalipse 15 e ele não aparece assim em Apocalipse capítulo 4. Então também existe um significado para isso e vai ser um vídeo também muito profundo. Existe um significado muito grande em todo esse contexto. Se você estuda o Apocalipse, você com certeza já ouviu pregações falando que o mar de vidro seria a bacia de bronze que aparece no tabernáculo. Só que essa explicação é uma explicação muito rasa e você perde todo o significado que de fato aparece. Então, quando eu fui estudar sobre esse assunto, eu vi que eu não iria conseguir explicar tudo num único vídeo. Por isso que eu vou dividir em 3 vídeos. Esse vídeo, então, o Senhor Jesus andou sobre o mar e os remidos também andarão. A primeira coisa que a gente precisa saber é o significado do mar, para depois a gente compreender de fato qual foi o milagre que o Senhor Jesus fez lá nos evangelhos. Esse vídeo eu vou separar ele em 4 tópicos. Primeiro eu vou falar o significado do mar na escritura, depois eu vou falar a respeito do oceano celestial que existe, depois eu vou falar do Senhor Jesus andando sobre o mar, e por último, o Apocalipse 15, quando os remidos estão de pé sobre o mar de vidro mesclado com fogo. Então, o significado do mar na escritura, ele justamente significa o caos. Ele representa os perversos agitados. Ele representa o ruído das nações. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, a gente vai ver que quando Deus começa a organizar o mundo, ele começa a dar ordem sobre o mar, porque no início não existia a terra, existia apenas muitas águas, e o Espírito de Deus pairava sobre elas. No Daniel capítulo 7 e em Apocalipse 13, os inimigos de Deus, as nações ímpias, elas se emergem justamente do mar. Então, novamente, o mar simbolizando um inimigo de Deus. E eu vou fazer a leitura do texto de Isaías capítulo 57, no versículo 20 e no versículo 19 também, para mostrar que o mar agitado é comparado aos perversos. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O mar, ele é um inimigo de Deus. Ele está sendo representado ali em Isaías 57 como os perversos são como o mar agitado, lançando de si lama e lodo. Agora, quando a gente vai então para entender mais a respeito do mar, a gente vai ver que no segundo dia da criação, Deus vai separar o mar superior do mar inferior. O mar inferior, Deus vai chamar ele de mares. Só que o mar superior, ele vai ficar como que esquecido lá no Gênesis 1 e Deus não volta a falar dele. Esse mar superior, ele fica acima do céu. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. No segundo dia da criação, Deus vai fazer a separação de águas e águas. Deus vai colocar águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. As águas que vão ficar abaixo do firmamento são os mares. Isso vai ser dito no terceiro dia. Só que as águas que ficaram acima do firmamento, Deus não volta a falar delas ali nos dias da criação. As águas que ficaram abaixo do firmamento, eles sempre são vistos como caos, sempre são vistos como algo em desordem.
Ao contrário disso, as águas que ficaram acima do firmamento, Deus não volta a falar delas. Só que quando a gente faz a leitura do Apocalipse 4, a gente percebe que Deus voltou a falar delas ali, justamente porque não são águas que ficam agitadas, como as águas que estão aqui na terra. São águas tranquilas, são águas. É um mar de vidro e é um mar de vidro sem ondas. Não é mencionado ondas ali. E nem faria sentido existir ondas no céu. Por quê? Porque o mar não é agitado, é um mar tranquilo. E esse mar, ele vai aparecer ali no Apocalipse 4. Ele está diante do trono de Deus e é um mar cristalino. É um mar cristalino porque não tem sujeira, diferente do mar daqui da terra, que é um mar que lança de si lama e lodo, e isso é comparado aos perversos. A Escritura não vai falar apenas desse mar no Gênesis 1 e no Apocalipse 4. Tem também um salmo, o Salmo 148, que vai falar a respeito desse oceano celestial. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. O Salmo 148 ele vai mostrar então que existem águas que estão acima do firmamento, confirmando aquilo que já foi dito no Gênesis capítulo 1 e que é confirmado no Apocalipse capítulo 4 e no capítulo 15, que existe um oceano celestial acima de nós, existe um mar de vidro acima de nós e que o trono de Deus e que fica diante do trono de Deus. Agora eu vou fazer a leitura daquilo que se encontra nos evangelhos. O Senhor Jesus, ele vai andar sobre o mar, e todos os milagres que o Senhor Jesus praticava tinha um profundo significado, um significado espiritual. Eu digo isso porque quando o Senhor Jesus multiplica o pão, na mesma passagem ele fala a respeito do pão do maná que caiu do céu e sustentou os israelitas no deserto, mostrando que os milagres que o Senhor Jesus fez, eles estão ligados com alguma coisa, eles estão ligados ou com algo futuro ou com algo do passado. Os milagres que o Senhor Jesus praticou, eles em muitos momentos estão ligados com aquilo que o povo de Deus saindo do Egito. Ao mesmo tempo, muitas coisas que o Senhor Jesus fez estão ligadas com coisas ligadas à sua vinda e ao reino milenar. Quando ele faz a transfiguração, ele está mostrando um pouquinho da glória futura. Ele está mostrando aquilo que vai ser no milênio, a glória que o nosso corpo vai ter. Quando ele anda sobre o mar, não é diferente. Ele não está mostrando apenas que ele é o Deus que deu ordem ao mar no Gênesis capítulo 1. Ele está mostrando também que os remidos estarão de pé sobre o mar de vidro que se encontra acima do firmamento diante da presença de Deus. E isso é confirmado também no Apocalipse 15. Para isso, eu vou fazer a leitura então do que se encontra nos evangelhos. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Tem detalhes riquíssimos dessa passagem ali nos evangelhos, porque, por exemplo, o Senhor Jesus escolheu o período da noite para realizar esse milagre de andar sobre as águas, para nos fazer uma ligação com Gênesis capítulo 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia
trevas sobre a face do abismo. Então, por isso que o Senhor Jesus escolhe o período da noite para realizar esse milagre, para nos ligar com Gênesis capítulo 1. Quando o Senhor Jesus anda sobre o mar, o apóstolo Pedro vai pedir para andar também. E o Senhor Jesus vai falar: vem. Quando o apóstolo Pedro começa a andar sobre o mar, ele vai começar a reparar na força do vento. E não só na força do vento, como também todo aquele ambiente escuro, caótico e o mar completamente agitado. O apóstolo Pedro vai ter medo, e tendo medo, ele vai começar a submergir. O Senhor Jesus estende a mão e puxa ele de volta, porque ele vai gritar: salva-me. E aí o Senhor Jesus estende a mão e puxa ele de volta. Isso é importante porque quando a gente compara isso com aquilo que se encontra no Apocalipse 15, os eleitos eles vão andar sobre um mar calmo, um mar límpido, um mar em completa luz, porque está na presença de Deus. Então, são dois mares, um mar em harmonia com o seu Criador e um mar em rebelião contra o seu Criador. Ambos foram domados por Deus, porque o primeiro está na presença de Deus e o segundo, o próprio Criador desceu e andou sobre ele, mostrando que o Senhor Jesus tem autoridade sobre o mar. É muito interessante entender isso, porque quando no Apocalipse 15 mostra os eleitos de pé sobre o mar, está mostrando que eles têm uma fé perfeita. Diferente do apóstolo Pedro, que por conta da nossa própria natureza humana teria medo, qualquer um teria medo naquele lugar. Não é que o apóstolo Pedro estava com uma fé fraca. O fato dele querer andar sobre o mar já mostra que ele deveria ser o cabeça sobre os apóstolos. Mostra que ele era o mais corajoso e ele também era o que mais teve fé naquele momento para andar sobre o mar. Tanto é que ele pediu para andar. Só que a nossa natureza humana não nos permite ter esse tipo de fé. A nossa natureza humana não nos permite ter a fé para andar sobre o mar. E tanto é que ele vai submergir e o Senhor Jesus vai puxar ele de volta. Diferente disso, os eleitos, com a natureza humana e pecaminosa removida de si mesmo e transformados num corpo de glória, eles vão poder andar sobre o mar de cristal, o mar de vidro, calmo, limpo, em completa harmonia com o Criador e vão poder estar diante de Deus. Então, houve ali uma completa transformação. O que o Apocalipse capítulo 15 está dizendo é que os eleitos têm uma completa confiança em Deus e eles não vão submergir no mar, porque o caos já foi domado. O caos não existe mais e nem existe no oceano celestial e por isso os eleitos foram levados para lá. Esse é o vídeo. Vai ter ainda o segundo vídeo, que é mostrando a comparação entre esse mar de vidro que se encontra na presença de Deus com a bacia de bronze que se encontrava no tabernáculo de Moisés. E eu também vou mostrar no terceiro vídeo por que que o mar de vidro está mesclado com fogo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve para mais vídeos e compartilha esse vídeo, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer. É necessário fazer todo um estudo na escritura para juntar os textos e não contradizer nenhum momento, nenhum ponto. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. Deus abençoe grandemente a sua vida.